volta aqui na FM Jornal. Voltamos, são exatamente 16 horas e 17 minutos, né? Olha, notícia de última mão aí, o Supremo Tribunal Federal vai marcar data de julgamento do deputado federal que está fora do país há mais de 4 meses, mas recebe como deputado federal, Eduardo Bolsonaro, por crime de coação no processo das investigações, né? Então, a situação está cada vez mais complexa para o deputado, que se coloca como exilado, mas, na verdade, ele está como fugitivo nesse processo, né? A gente tem que colocar as expressões adequadas, né? O país não o colocou para fora, portanto, ele não pode ser exilado se o país não o pôs para fora. Ele fugiu para não responder algumas questões que, segundo eles, erradas por parte do STF, ainda assim ele teria que responder por elas. Entretanto, o deputado fora do país há muitos e muitos meses, tá? Veja aí, Carla, por gentileza, quantos meses exato Eduardo Bolsonaro está fora, hein? Desde março, né? Março, abril, maio, junho, julho, vixe, 8 meses, né? Veja aí para mim. Carla vai olhar aqui a quantidade de meses que o deputado Eduardo Bolsonaro está fora do país, né? E recebendo pela Câmara Federal, né? Então, mais de 8 meses, né? 8 meses está fora. Aí também, vocês me desculpem, eu não posso concordar com isso, né? A pessoa... Foi 18 de março, né? E recebendo salário é imoral, é amoral, é vergonhoso, né? O povo brasileiro, coitado, trabalha todo para ganhar um salário mínimo e tem um deputado que está cobertado por outros amigos, independentemente de partido, viu, queridos? Independentemente de partido. Fugiu e aí agora recebe 8 meses o dinheiro público brasileiro, dos impostos do povo brasileiro, né? Aí também não tem como concordar com isso, não. Entendeu? Ou volta e vai trabalhar, ok? Ou deixa de ser deputado, entrega a carta e renuncia. Eu acho que esse é o parâmetro. Eu estou na ligação aqui com a jornalista Rita Moraes. Rita Moraes, boa tarde, você me escuta bem? Alô? 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 Caiu a ligação. Vou refazer aqui, viu, Luciano? É só chamar aqui. Procede? Vamos lá. Alô? Um momento só. Hoje nós estamos com instabilidade nas ligações. Não ainda. Não está chamando. Quando foi chamar, caiu. Faz parte de programas ao vivo, tá, gente? Alô? Está chamando. Alô, pode liberar, Luciano. Já está chamando aqui. Alô, já está plugado, Luciano. Aqui não está sem som. Pronto. Alô, Rita? Oi, tô aqui. Pronto. Boa tarde, Rita Moraes, jornalista do Conexão IN, que tem uma abrangência enorme na Bahia, em todo o Brasil. Seja bem-vinda ao Grupo Jornal de Comunicação, Rita Moraes. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço ao convite e quero dizer também que, além do Conexão IN, eu lancei com um parceiro aí de Sergipe o Giro pela Bahia, que é focado nas notícias que acontecem no interior da Bahia. Fantástico isso, viu, Rita? Que avanço maravilhoso, porque a Bahia é um país com mais de 400 municípios, por assim dizer, não é? Verdade. Verdade. É um grande avanço. Parabéns pela projeção e pela criatividade também e pelo Obrigada. empenho. E eu peço aos seus ouvintes que acessem www.giropelabahia.com.br. Muito bom. Vou acessar também, viu, Rita? Para ficar sabendo de tudo que acontece aí no interior da Bahia. Querida, qual é a sua visão aí em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, Rita Moraes? Bom, Denis, a gente tem que ter muito cuidado na hora de opinar sobre esse assunto, né? Porque tem uma vertente da sociedade que acredita ainda que o ser humano que erra é preso
vai para a justiça, irá para a cadeia e sairá de lá regenerado. Então, a gente tem que respeitar essa parte da população brasileira que ainda acredita que um ser humano que desde pequeno já teve me fugiu agora a palavra, mas uma atração por esse lado da vida, que é um lado difícil e muito ruim, possa se regenerar. Existe um outro público que acredita o seguinte, que esse ser humano que estava portando 92 fuzis de várias partes do mundo já não teria mais como mudar o seu comportamento para o bem. E existem aquelas pessoas que ficam no meio termo. Sim. Houve a necessidade da ação policial, porque realmente estava sendo impossível entrar na favela. O Complexo do Alemão, se eu não me engano, tem 54 mil habitantes. Verdade. E o Complexo da Penha, 46 mil, totalizando 100 mil pessoas. Então, vocês imaginem o que é você acordar cedo, ter um cidadão de bem, tomar seu café, ir para o trabalho e se sentir inseguro dentro do seu próprio meio que você vive. A gente não pode esquecer que esse pessoal que porta fuzil, armas, eles tocam terror nas favelas. Exatamente. Né? Então, é o dia inteiro essa tensão, a pessoa vivendo com um estresse absoluto, não sabe se chega vivo em casa, não sabe se vai ter um familiar que foi aliciado pelo tráfico. Então, é muito complexo esse tema, viu, Denison? Mas como é que está também? Eu soube que Salvador, infelizmente, está beirando muito o caminho do Rio de Janeiro, com a insegurança extremada e com a presença, inclusive, do Comando Vermelho. Essa informação é verdadeira, Rita? Você que aí está em Salvador, inclusive nesse momento? Procede. O Comando Vermelho tem alguns membros que atuam em conjunto com eles, mas de uma maneira ainda muito desorganizada. E segundo o levantamento, eu estava fazendo uma pesquisa, existem 21 facções regionais na Bahia. Então, são facções criadas aqui e que elas atuam muito pelo interior. Tem uns 4 interiores que estão bem graves. Irecê, Porto Seguro, Ilhéus e, se eu não me engano, Vitória da Conquista. Jequié também. Jequié também, exatamente. Não é? Então, é uma das acontece? cidades mais violentas do Brasil, inclusive, a Jequié. Tanto é que existiram 6 a 8 meninos que eram baianos e que estão nesse índice aí dos mortos nessa operação policial do Rio. Quer dizer, existe uma ligação mais que direta, né, rompendo barreiras de Estado, inclusive, né, e que as pessoas perdem. Agora, Rita, fala-se muito sobre o critério de que os jovens, todos os jovens que estão nas comunidades são vítimas da sociedade, né? Ao mesmo tempo, nós vemos pessoas que são humílimas, pessoas pobres, simples, que também não têm muitas perspectivas e que optam por buscar trabalho, por procurar trabalho, mesmo em meio a tantas dificuldades. E outros, inclusive, cujas mães disseram que são meninos que não tinham riqueza, mas que tinham comida, sim, que tinham alimentação, sim, e que não quiseram, não ouvir o conselho de não entrar no crime. Então, não se pode generalizar as situações de como se todo mundo ali fosse vítima do sistema, não é, Rita? Não, e tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que nós estamos vivendo um governo com muitas políticas sociais. Sim. Um governo que te dá Bolsa Família, um governo que te dá auxílio quando você faz o 1º e o 2º grau. Sim. Então, a fome e a miséria não pode ser justificativa para o rapaz enveredar pelo crime. Isso era lá no passado, né? Obviamente, e aí vem o lado sociológico de cada um, é muito mais complicado você estudar,
você passar suas dificuldades, você se formar, você buscar um emprego e você vencer na vida. E é muito mais fácil você conseguir seu tênis, seu celular top, seu poder dentro da comunidade, participando de uma gangue. Então, a gente tem que ver o seguinte: existe tudo, é uma complexidade. Mas eu quero aproveitar, Denison, e falar o seguinte: nós precisamos voltar a acreditar na polícia. A sociedade brasileira criou uma imagem do policial como se ele fosse o nosso inimigo. Exatamente. É como se o policial que subisse o morro fosse incomodar as pessoas. Não eram as pessoas. Eles estavam atrás dos bandidos. Quilos e quilos de drogas, de cocaína, de maconha foram apreendidos. Então, como é que pode a própria sociedade querer inverter o papel, a importância do policial em nos proteger, como se os policiais aqui fossem os bandidos da situação, Rita Moraes? Mais uma vez, é a filosofia de generalizar. Então, nossa sociedade precisa acordar para dois assuntos fundamentais. Primeiro, é preciso entender que o policial, ele existe para nos proteger. Ponto. Se há algum deles com desvio, aí são casos raros. Segundo, é preciso que essa polícia volte às comunidades periféricas e se torne uma polícia pacificadora também. Sim. Se você for lembrar, nós tivemos na década de 80 e 90 as UPPs, mas os deputados da Alerj do Rio votaram contra a permanência das UPPs. Eram polícias que ficavam lá pacificando a comunidade. E o que é pacificar? Se tornar amigo, colocar a sociedade a favor deles e eles a favor da sociedade. A comunidade periférica sofre muito e ela precisa também ter um apoio policial comunitário. Dentro lá, dando assistência, né, Rita? Agora, dando assistência. Agora, Rita, você imagine um professor chegando a uma escola, viu, Luciano, da comunidade, dizendo assim: olha, vocês hoje vão estudar, professor de história, exemplo, e vamos buscar outro futuro que não seja ser traficante. Eu pergunto a você, esse professor sai da sala de aula vivo? Não. Não. Porque a abordagem não pode ser essa. Não pode ser essa, mas também não tem como não ser, né? Porque eles precisam dos aviõezinhos, eles precisam montar novos soldados. Vamos pensar o seguinte: nós vivemos uma sociedade ainda muito desigual. Você tem uma população com muito... Sim. E um universo imenso, imensurável com pouco. Nós vivemos numa sociedade capitalista e consumista. Sim. Nós, classe média, classe baixa, ainda podemos proteger nossos filhos do aliciamento. Exatamente. Porque o que é o aliciamento? O traficante, ele alicia o jovem. Você outro dia noticiou a morte daquele garotinho de 13 anos. Gente, ele tem 13 anos. E ele tinha 20 passagens. Mas veja, né? Ele tinha 13 anos e tinha acesso à escola. Ok? Tinha então, acesso também, à escola, mas o aliciamento é muito forte. Eu sei, mas também existe. É muito forte. Mas também existe a maldade humana que cada ser humano tem. Tem gente realmente, não é? Tem gente realmente que nasce com a predestinação a ser uma pessoa má. Não que o garoto fosse. Existem os psicopatas sociais, né, que são aqueles que têm prazer na violência. Existe tudo no mundo, mas a gente tem que tentar o seguinte. Primeiro, o Brasil só vai ter jeito se ele tiver uma polícia pacificadora e se a população e a sociedade valorizar o policial. Nós precisamos encontrar o policial e dar bom dia. As pessoas fogem da polícia. É preciso
que a escola também trabalhe nisso. Segundo, um cidadão que mora na periferia, ele tem que ter condições de botar seu filho na escola o dia todo, Denison. Mas porque a assim escola, o traficante não vai mais aliciar. exemplo, Rita, as escolas, elas já, não sei na Bahia, que tem um dos piores índices de educação do Brasil, que é uma vergonha, inclusive, né? Mas, exemplo, Sergipe não. Nós temos várias escolas de tempo integral aqui, em que a criança fica manhã e tarde, entendeu? Então, Aqui na Bahia também temos, mas são escolas ainda raras do prefeito, Sim. muitas do governador, mas para mais o uma vez eu tamanho te do digo. estado, não supre, né, Rita? Exato, exatamente. Eu ia te falar, o tamanho do estado. Então, vamos voltar para o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. Sim. O Complexo do Alemão são 54 mil moradores e o da Penha 46 mil. Imagina se essa população toda tem escola suficiente, Denison. Sim. Não tem. Não tem. Há uma necessidade que o governo faça um projeto específico. Mas não há como fazer projeto específico, não sei se a gente concorda com isso, com 400 bandidos com 200 fuzis, fabricando Pronto. 3 mil por ano dentro, né, Rita? Vamos voltar a isso. A operação específica do Complexo do Alemão é diferente do que aconteceu na Candelária. É necessário que a população entenda que na Candelária os meninos estavam dormindo e foram mortos por milicianos. Sim. E é necessário entender que no Complexo do Alemão foi uma operação policial para cumprir mandatos e ver a questão da arma. Tanto é que dados oficiais da Polícia do Rio aferiram 92 fuzis. Exatamente. Fora, então, as a população... fora as armas capazes de derrubar helicópteros. Drones com bombas. É uma coisa muito perigosa, roupas né? camufladas, praticamente uma guerrilha urbana. Não sei se você viu o discurso ontem de Luciano Huck na TV, quase que defendendo os bandidos, obviamente, né? E pouco falou dos policiais, dizendo que sente muito, porque mora no Rio de Janeiro há 25 anos, como se a cidade em que ele vivesse fosse a mesma cidade das comunidades, né? Não é verdade, né, Rita? Não é, ele é um milionário, ele vive cercado e protegido. É por isso que eu falo, o brasileiro, como todo ser humano, tende a ter uma visão sobre a sua vida, sobre a sua ótica e sobre sua vida. Ele não vai se colocar no homem que está ali na favela. Obviamente, a polícia comete alguns atos de atrocidade. Provavelmente, eles estavam numa guerrilha, numa mata, lutando contra 100 e tantos garotos, jovens e adultos, armados até os dentes, entendeu? Sim, acredito que nesse momento de alto estresse, sim, cabeças cortadas, uns dizem que foi esfaqueamento, outros dizem... Bom, a questão é o seguinte, infelizmente, a operação do Rio de Janeiro foi necessária. Exatamente, pronto. Só Aí que paramos eu, agora paramos de fazer redondilhas menores e maiores, e a pergunta é, foi uma operação necessária, né? Foi porque já não se entrava mais na favela. Estava no estado tal, e ainda devem acontecer em outras favelas, Sim. que praticamente eram barricadas. Nós vamos ao intervalo comercial. Rita, fique Oi. aí conosco na linha. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em 3 minutos. Eu quero agradecer à FANESE, à Confederação Nacional de Seguradoras, ao Hospital... Não, estamos com ela, vamos a um breve intervalo e voltamos. Ao Hospital e Maternidade Santa Isabel, à Valor Imobiliária, à Prefeitura de Aracaju, à Iguá, à DESO, ao Governo do Estado de Sergipe, ao Dr. DM2 Diabetes, a Emagrecentro. Não saiam daí, eu sou Denis Ventura Bittencourt e volto em 2 minutos com a jornalista Rita Moraes, que está à frente dos sites Conexão I e Giro Bahia. Eu volto já já.
Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Há 35 anos.